E aí, meus irmãos, tudo bem? Nesse terceiro vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. E a gente vai falar, vamos fixar a mensagem nos evangelhos, né? Primeiro, evangelho significa o anúncio da boa nova, né? Evangelho, o anúncio da boa nova. Então, nós temos 4 evangelhos. Primeiro evangelho, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Ok? Os 3 primeiros evangélicos, eles são sinóticos. E o que quer dizer essa palavra? Sinótico quer dizer a situação, né, sob o mesmo olhar. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei fatos vividos, fatos narrados e fatos redigidos? Então, esses fatos vividos, ele traz uma narrativa sobre o mesmo olhar. Por isso que o nome é sinótico, dá sobre o mesmo olhar. Mas esse sinotismo é uma consequência. Por quê? O primeiro evangelho a ser escrito é o escrito de Marcos. Ele escreve o evangelho de Marcos. Marcos escreve seu evangelho. E Lucas e Mateus, inspirados pelo Espírito Santo, usam o evangelho de Marcos como base. Ok? E, posteriormente, Lucas usa uma terceira, Lucas e Mateus usam uma segunda fonte, que é chamada de fonte Kelly. Posteriormente, aí sim, Lucas usa uma terceira fonte, chamada fonte L. Então, Marcos escreve primeiro, Mateus e Lucas usam a fonte Kelly para escrever, e Lucas ainda usa uma terceira fonte, que é a fonte L. Por isso que o evangelho é tão parecido e às vezes tão diferente, né? Porque há momentos que usam a mesma fonte para escrever, para redigir, e há momentos que eles usam uma única fonte. Vou dar um exemplo, por exemplo, a parábola do filho pródigo você só encontra em Lucas, né? Então, assim, pode ser que você encontre uma passagem só em determinado evangelho. E a gente vai trazer depois alguns exemplos aí para vocês de como isso acontece, né? Lá no final do vídeo, para a gente dar uma ênfase. Agora, o importante é o seguinte, que você leia esses 3 evangelhos. Lembram lá no primeiro vídeo, quando eu falo, né, da missão que o Senhor Jesus nos entregou? Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, né? Ide até o fim do mundo e pregai a toda criatura a boa nova, né? Então, a gente precisa se debruçar sobre os evangelhos. Os 4, mas eu já falo do evangelho de São João. Os 3 evangelhos, para a gente entender esse contexto, né, dos 3 evangelhos. Então, para a gente entender as diferenças, para a gente entender os ensinamentos de Deus, para a gente entender o que o Filho de Deus traz para a gente, né? Porque ele diz, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão através do Filho. Então, como é que você vai chegar ao Pai? Você tem que conhecer o Filho. Lembra de que Padre Pedro, padre da nossa paróquia Santa Bárbara, diz o seguinte, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, para que você ame o seu filho, você precisa conhecer, entender ele. E como é que você vai buscar esse entendimento? Como é que você vai conhecer o Filho de Deus? Através da leitura dos evangelhos. É o único caminho. E aí a gente tem um 4º evangelho, que é o evangelho de São João, que não é sinótico. O evangelho de São João, ele abrange a boa nova através dos sinais de Jesus, os seus milagres, né? Então, agora eu lembrei de uma passagem, eu não estou lembrando do capítulo do versículo, mas vou colocar aqui embaixo, que quando João, né,
está diante de Jesus crucificado e Jesus diz para ele, né? Mulher, homem, esta é a tua mãe, mulher, este é teu filho, né? E ali é instituído como Maria, Nossa Senhora, a mãe da igreja, né? Então, são através desses sinais, através dos milagres, que a gente entende o Evangelho de João. Os evangelhos, a gente teoricamente, né? Eu digo teoricamente porque às vezes a gente ainda não está acostumado, a gente deveria fazer essa leitura diária, mas não uma leitura qualquer, né? Não como uma leitura que você joga ali, lê o livro correndo, uma leitura meditante. A gente vai falar de formas de leitura da Bíblia, eu volto nesse assunto, mas é que para você já comece a guardar essa mensagem. Leia os evangelhos diariamente, medite, reflita. Os evangelhos são toda a Bíblia, mas especialmente os evangelhos, são textos atemporais, aconteceram há mais de 2000 anos, mas estão vivos, pulsando aqui no meu coração e no seu. Então, leia, reflita, medite, entenda o que o Senhor quer falar com você. Quem nunca estava na missa no domingo e leu o Evangelho e o padre faz homilia e você fala, poxa, ele falou para mim. Quem nunca passou por isso? Isso prova a atemporalidade dos Evangelhos. Então, leia, reflita, meditem, entenda, traz isso para o teu coração, né? Mas a gente vai falar como você deve fazer essa leitura já já. Então, vamos para o próximo livro, Atos dos Apóstolos, um livro belíssimo, escrito por São Lucas, né? O livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê Atos, né, parece que Lucas vai trazer o que os apóstolos estavam fazendo lá no início da igreja primitiva. Até é, mas o foco principal desse livro é trazer para a gente o primado de Pedro, né? Pedro, o primeiro Papa, né? Então, trazer um foco para isso e trazer notoriedade ao apostolado de Paulo. Saulo, né? Perseguidor dos cristãos, estava ali quando tivemos o primeiro mártir da igreja, que é Estevão, apedrejado, morto, por anunciar a boa nova, e Paulo sofre aquela transformação, né? Indo a caminho de Damasco, Paulo vira um grande missionário, Então, Atos dos Apóstolos vai mostrar, trazer foco ao primado de Pedro e notoriedade ao apostolado de Paulo. Uma outra coisa bastante importante que você vai encontrar em Atos, eu não vou lembrar do capítulo, mas vou colocar aqui embaixo a escolha do 12º apóstolo no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. Então está isso em Atos dos Apóstolos. Então, muito interessante, eu acho esse livro fantástico, né? Que quando mostra tudo surgindo, o cristianismo embrionário, eles sofrendo, a conversão de Paulo arrepia, é um negócio sensacional, né? É um negócio magnífico, é um negócio espiritualizado, né? Poxa, Paulo, de perseguidor a grande missionário da igreja, né? A grande missionário de Cristo. Então é uma história belíssima. Depois nós temos as cartas ou epístolas, né? Que são cartas, que são escritos que Paulo, Pedro, Tiago, Judas não o traidor, fazem para essas primeiras comunidades, né? Então, são cartas às vezes às comunidades, são cartas endereçadas a uma pessoa, a um povo, e através desses escritos a gente podemos ter muitos aprendizados, porque esses problemas das primeiras comunidades se repetem até hoje, né? Posso citar aqui para vocês a vaidade de Coríntios, né? E a gente, será que não temos problemas na nossa comunidade com vaidade?
um Cristo que a gente segue que não era vaidoso, né? Fazemos o nosso Cristo, manso e humilde de coração, fazemos o nosso coração semelhante ao vosso, mas às vezes somos vaidosos, às vezes somos egoístas. E Coríntios é assim, a cidade de Coríntios era uma cidade assim vaidosa, na grande acepção da palavra, né? E Paulo escreveu para às vezes orientar, às vezes para trazer aconselhamento, né? Às vezes por problemas como matrimônio, né? De entrega. Então, assim, interessantíssimas essas cartas. Mais um escrito na Bíblia que mostra a sua temporalidade, né? Aconteceu lá, mas é que a gente vivencia aqui, né? Então, por exemplo, temos também alguns problemas com a parousia, né? Então, aí eles esperavam que o Senhor voltasse logo, que a parousia é a segunda vinda de Cristo, e Cristo não teria vindo. Então, isso tudo mexia com eles, né? Havia também um problema nessas comunidades, que é um problema bastante atual, que é que somos homens fracos na fé, né? Estamos passando problema de pandemia, e a gente fraqueja. Eu fraquejo, você fraqueja. Então é interessante você fazer esse tipo de leitura. E por último, o livro do Apocalipse segundo São João. Esse livro é bastante interessante por causa de duas palavras, Apocalipse e Apocalíptico. Nós temos um outro livro que é de gênero apocalíptico, que é o do profeta Daniel. Então, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, esse livro é que nos revela a Nova Jerusalém, né? Esse livro nos traz várias revelações. Mas como ele é de um estilo literário apocalíptico, ele significa o final dos tempos. Então, eu quero ler uma mensagem, um textozinho aqui que eu escrevi em cima dos meus estudos, que é para você guardar essa mensagem. Este livro é escrito por João e nos remete não uma mensagem de medo, e sim uma mensagem de esperança, pois neste livro traz consigo a certeza do plano salvífico e da nossa ressurreição. Agora a gente tem que ter cuidado, porque esse livro ele tem várias simbologias, né? Por exemplo, você pode encontrar nesse livro de Apocalipse representando Cristo com o número 8. Mas calma, 7 não é o número da perfeição, porque Cristo é o 8. Porque o 8 é maior do que 7. Então Cristo é o transbordar dessa perfeição. Então cuidado com esse livro para que vocês não tenham uma compreensão errônea. Tá bom? Então agora falando aqui rapidamente, vocês devem ter ouvido falar durante o vídeo, que eu falei canônico, né? Que são os livros canônicos que compõem a Bíblia. Canônico é uma regra, um padrão absoluto, né? A igreja determina cartas, ritos e códigos após a aprovação do magistério da igreja. Então essa Bíblia aqui, essa edição, ela foi revista pelo magistério da igreja, e seus livros estão dentro da canonicidade, ou seja, é a Bíblia de fato, né? Não tem erros aqui. Pode acontecer, por isso que temos que ter bastante cuidado que tipo de leitura a gente está fazendo. Gente, agora o próximo assunto são os autores, né? Eu não quero adentrar e dizer, olha, esse livro foi Lucas, mas esse outro livro de Apocalipse de São João talvez não tenha sido São João. Eu acho que são pormenores, né? E eu vou trazer aqui o prólogo do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, onde ele diz que os autores bíblicos são homens que são servos de Deus, né? Que tem um relato ordenado dos fatos. Então, temos que entender, lá na frente eu falei, né, que a Bíblia é escrita a duas mãos, né? Os seus servos e a mão de Deus.
Então, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: se é o Apocalipse segundo São João, é o Apocalipse segundo São João. São o que eu chamo de polêmicas vazias, né? Você quer entender, será que foi São João? Não foi São João? Será que foi São João? Será que não foi? Então, assim, primeiro vamos entender o texto. Vamos ver o que esse texto traz de ensinamento para a nossa vida. E depois, um dia a gente pode pesquisar sobre isso, mas eu não quero adentrar muito nesse assunto, né? Marcos, no capítulo 2, o autor fala dos suores e das vigílias como preço do seu trabalho, né? Então a dedicação, a vigília, a oração. Ele não chegou aqui, volta a dizer, pegou um papel e fez uma ata enquanto Jesus pregava. Não, houve oração, houve meditação para que ele pudesse redigir os fatos que foram vividos, os fatos que foram posteriormente narrados, os fatos foram redigidos. Tá bom, meus irmãos? E é isso aí, vamos guardar a mensagem. Hoje falamos sobre o Novo Testamento e um pouquinho dos autores, né? Falamos sobre o Evangelho, os 4 Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o anúncio da Boa Nova, né? Os 3 primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são os sinóticos, e São João traz um Evangelho mais focado nos sinais, nos milagres. Atos dos Apóstolos, trazendo foco ao primado de Pedro e sustentabilidade, notoriedade ao apostolado de Paulo. As cartas, né, de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, não o traidor, que são livros atemporais, né, que eram cartas escritas a comunidades, a um povo, endereçado a uma pessoa, que são bastante interessantes para a gente entender como eles viviam, e a gente pode comparar muito como é que a gente vive hoje. E o livro da Revelação, o Apocalipse. E eu quero terminar esse vídeo relendo o Apocalipse de São João, um entendimento que eu fiz, né? Não podemos ter medo da mensagem desse livro, pois nela traz consigo o plano salvífico e a ressurreição. Olha que bacana, né? Então é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo, o quarto e último vídeo dessa série. Um abraço.